Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Em instantes, nós vamos dar início à nossa live. Então, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quem já foi chegando, por gentileza, puder compartilhar esse link com os seus amigos, com um pai, uma mãe, um professor, um educador que queira ouvir, né? Queira conhecer um pouco mais sobre essa questão da arte, terapia e educação. Fazemos o convite a todos, né, que venham participar conosco. Boa noite, Silvana. Boa noite, Suzana. Boa noite, Lê, tudo bom? Sejam bem-vindos. Boa noite, Cris. Sejam bem-vindos à nossa live. Em instantes, nós daremos início à nossa apresentação, ok? Quem puder compartilhar os links, convidar um amigo, uma amiga, um professor, uma professora, que tiver interesse no tema de arte, terapia, educação e quiser conhecer um pouco mais sobre esse tema, o dia e o momento é hoje. Tá bom? Boa noite, Shirley. Boa noite, Adriana. A nossa convidada especial já está chegando. Vamos dar o início à apresentação. Ok? Olá, boa noite, Ana. Tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. É isso aí. Então, nós vamos dar o início, né? Agora que a nossa convidada especial chegou, está aqui junto conosco, nós vamos dar início à nossa live na noite de hoje, tá bom? Então, boa noite oficial a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa live, né? Foi preparada com muito amor e muito carinho para vocês. Então, para todos os professores, pais, mães, né, todos que estiverem e quiserem, né, participar, vocês souberem de um professor, uma professora que tenham interesse no tema, né, da arte terapia, então fica aqui o convite para que vocês compartilhem e convidem o maior número de pessoas para participarem desse momento que será único. Eu tenho certeza disso, tá bom? Então, antes de nós darmos início, né, passarmos a palavra à palestrante do dia, eu gostaria de fazer uma breve apresentação, um pouquinho do nosso trabalho. Então, meu nome é Ana Bem-vinda, eu sou professora, né, há vários anos na rede pública, estou como diretora da IB Cursos. Então, nós trabalhamos com cursos de capacitação e treinamento a professores que têm interesse em se aprimorar e se preparar para concursos públicos. E também nós temos a parceria da FAEC, né, uma empresa da instituição superior, onde nós trabalhamos com cursos de extensão, pós-graduação e graduação, né, uma empresa que trabalha com muita seriedade, né, e voltada aí também para a formação de professores. E dentro dessa temática, né, trabalhando com essa questão de formação e treinamento para professores, nós sabemos da importância de a gente trabalhar essas questões conceituais, conhecer um pouco o que é, né, cada área importante para a prática do professor, mas conhecer de uma forma, né, fundamentada, né, estruturada e saber realmente o que é. Então, muito a gente ouve se falar das questões da arte terapia, mas o que é arte terapia, né? Em que contexto que a arte terapia ela se aplica à educação?
E aí, para falarmos desse tema, nada melhor do que a gente convidar uma pessoa que é especialista naquela área de conhecimento, né? E dentre as diversos especialistas que nós temos e conhecemos, ninguém melhor para falar sobre isso, né, do que a professora Adriana Tosti. E dentro dessa perspectiva, nós fizemos o convite à professora Adriana Tosti para falar um pouquinho de um tema intitulado Arte, Terapia e Educação, uma perspectiva da linguagem expressiva e comunicativa. Ela também é professora, pedagoga, palestrante, especialista e pesquisadora do ramo da arte-terapia. E desde já, professora Adriana, agradecemos a sua presença e a sua participação aqui junto conosco. Eu tenho certeza que a palestra e todo o conhecimento que você vai trazer para nós será de grande relevância para esse contexto. Então, passo a palavra à professora e desde já, mais uma vez, em nome da IB Cursos e da FAEC, agradecemos a sua presença e participação. Obrigada, Ana. Primeiro eu preciso saber se meu áudio está tudo ok. Tá tudo ok. Estão me ouvindo bem? Então tá jóia. Bom, boa noite a todos que estão aqui, né? Com muito prazer que eu estou aqui nessa noite, recebi esse convite da Ana Bem-vinda, da FAEC, que está representando essa faculdade. Fiquei muito feliz pelo convite, porque ela sabe o quanto eu tenho me esforçado há alguns anos já nas pesquisas em arte-terapia, que é a minha especialização depois da minha graduação em pedagogia, né? A minha primeira formação é em pedagogia, e inclusive nós temos uma das minhas professoras aqui que está assistindo essa live, que é a Ana Abrão, que eu tenho muito carinho em recordar, e eu estou muito feliz de vê-la aqui junto conosco. Fico lisonjeada de estar... eu tive professores excelentes na minha pós-graduação e ela foi uma delas. Então eu tenho muito carinho, muito respeito. E estar representando este tema, este nome hoje aqui à noite é uma grande responsabilidade, né? Um grande desafio, principalmente para uma educadora, porque a temática ela é vasta, ela é muito grande, dentro de muitas áreas do conhecimento, principalmente na medicina, na psicologia analítica. Porém, na educação ainda a gente precisa ter uma grande batalha para ela ainda acontecer nos espaços, principalmente nas escolas públicas, né? Que é um dos meus alvos de pesquisa. Então, essa noite aqui eu tô aqui para falar com vocês, para fazer uma mesa redonda, para convidar vocês a mergulhar um pouquinho mais nesse mundo que é a arte-terapia. Pelo tempo que nós temos aqui pelo Instagram, sei que é um tempo curto, eu não sou muito boa com o tempo, né? Mas vamos tentar. Então, antes de tudo, eu queria começar falando um pouquinho sobre esse conceito da arte-terapia numa dimensão maior, num contexto maior, que ainda não é a educação, para que vocês possam entender esse dispositivo, essa ciência, e depois a gente tentar entender esse processo dentro do campo educacional. Tá? Então, vou tentar traçar um roteiro aqui, né? Tem algumas... Quem ficar até o fim vai ter as bibliografias, vai ter as referências para que vocês possam se aprofundar, para que vocês possam mergulhar, né? Porque, como eu disse, é muito vasto esse campo, muito denso. Para 40 minutos a gente tem que dar uma peneirada, mas sem perder totalmente a essência do que é e a responsabilidade do que é arte-terapia dentro da educação. Então eu convido vocês primeiro a entender esse contexto do próprio título da live, que é Arte, Terapia e Educação, uma perspectiva da linguagem expressiva e comunicativa. Eu tenho a formação em arte-terapia que foi feita entre o ano de 2006 e 2007. Eu me formei pela Universidade de São Marcos
e desde então, pós a graduação, eu continuei as minhas pesquisas, realizando disciplinas, realizando estudos, fazendo cursos, para que eu pudesse emancipar esse campo de pesquisa que é a arte-terapia. O primeiro artigo, publicado em 2011, na revista Arte-Terapia Cores da Vida, ele teve como título Arte-Terapia Educação, promoção do desenvolvimento através do ateliê arte terapêutico no contexto escolar. Então foi um ganho muito, foi uma satisfação muito grande ter um artigo publicado numa revista que tem um âmbito nacional, que é a Arte Terapia Cores da Vida. Eu tive a parceria da Maíra Bonafé Sei, que era uma orientadora do curso de pós-graduação. Ela escreveu esse artigo junto comigo, então todo o nosso trabalho, toda a nossa pesquisa, ela foi muito bem fundamentada. Então, vou compartilhar um pouquinho, depois desse artigo, quais foram os desdobramentos dentro dessas pesquisas feitas. Então, aqui, como eu disse, uma perspectiva da linguagem expressiva e comunicativa. O que será que é essa linguagem nos dias de hoje, né? Então, qual seria o objetivo desta noite? Explanar o conceito de arte-terapia para vocês e depois trazer para vocês como que essa proposta que visa um processo educativo que leve em consideração os sentimentos, a afetividade, o desenvolvimento cognitivo, se apropriando das múltiplas linguagens, uma delas é expressiva, né? A linguagem expressiva e comunicativa, dentro desse contexto educacional. E para iniciar esse diálogo, o meu convite aqui é a gente fazer uma reflexão sobre o que é ser saudável, né? Quando as pessoas falam o que é ser saudável, nós temos tantas definições, mas nenhuma definição melhor do que o que a Organização Mundial da Saúde traz, que ela elabora e traz essa definição de que saúde é como se fosse um estado de completo bem-estar físico e mental e social, não simplesmente a ausência de doenças, anomalias ou enfermidades. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela já traz esse contexto para a gente, que não é só uma doença física, uma doença aparente, ou um portador de necessidades especiais físicas que tem uma aparência. Realmente, o impacto da nossa saúde mental, ela afeta muito a questão do desenvolvimento dentro da educação, né? Nós vamos falar aqui, conhecer um pouquinho no âmbito geral, né? O que foi a arte-terapia e como ela canalizou para dentro do contexto educacional. Mas o quanto é um desafio muito grande estarmos lidando com pessoas, com crianças, dentro de um ambiente que ele precisa ser suficientemente bom, como diz o Winnicott, que foi um grande pesquisador, e ele traz toda essa importância do ambiente, tanto materno quanto o ambiente em que essa criança é colocada, ele ser saudável. Então, ser saudável, o que é ser saudável? Eu trago a pergunta aqui para vocês. O que é ser saudável hoje nesse modelo de sociedade que nós temos? Né? Com tantas coisas que estamos passando, com essa pandemia que se instalou no início do ano no nosso país e está até agora, quanto afetada estão essas crianças, estão essas famílias, quão impactada eles estão e como anda a saúde de todos nós, né? A saúde mental de todos nós perante essa situação. Então, é nessa perspectiva que eu começo a convidar vocês a fazer essa reflexão. O quanto que isso impacta todo o desenvolvimento humano, toda a questão educacional. Então, o Ministério da Saúde, né, que isso é muito importante trazer esse dado para vocês, ele entende que a arte-terapia, ela colabora para a manutenção da saúde mental, pois nela está concisa ações que criam condições para uma vida mais harmônica e saudável. Então, assim, todo mundo pergunta, a arte-terapia é uma profissão? A arte-terapia é uma ciência? A arte-terapia, o que é, afinal, arte-terapia? Existe essa profissão? Existe a profissão arte-terapeuta? Então, assim,
A palavra arte-terapia, ela circula há um bom tempo, mas para a gente compreender a existência dela, a gente vai precisar entender esse caminho que ela passou. Então, o Ministério da Saúde, ele reconheceu através da portaria número 849, do dia 27 de março de 2017, ele incluiu a arte-terapia como um dispositivo de tratamento de política nacional de práticas integrativas e complementares. Esta política ela tem o propósito de implementar tratamentos, né, alternativos à medicina, baseado em evidências, tanto na rede pública do Brasil, quanto em alguns setores privados também. Então, aqui eu já trago para vocês a primeira marcação da seriedade aqui do assunto nosso, né, para ser reconhecido por uma portaria que inclui isso como um dispositivo, como uma prática integrativa e complementar de tratamentos, é um avanço muito grande na história da arte-terapia, principalmente no contexto brasileiro. E a partir disso a gente traça outras abordagens, outras lutas agora para que ela canalize de vez dentro da educação e traga no seu teor mais variados possíveis desdobramentos. Eu tenho uma escritora, que ela, a Filippine, de 2004, ela traz aqui na sua bibliografia que a arte-terapia é um dispositivo terapêutico que absorve saberes das diferentes áreas do conhecimento, constituindo-se como prática transdisciplinar, visando resgatar o homem em sua integralidade através de processos de autoconhecimento e transformação. Então, assim, quando ela traz esse sentido de diferentes áreas do conhecimento, realmente a arte-terapia ela vai precisar ter vários níveis de estudos, ela vai ter várias áreas que contribuem com esse estudo, que fomenta essa análise, e ela visa tratar essa integralidade humana, né? Nós não somos um membro, nós não somos um pedaço, nós somos uma integralidade de dimensão social, espiritual, nós temos um conhecimento de si, né? É isso que a arte-terapia ela vai prezar, e ela vai colaborar para que esse processo ele seja vantajoso para o nosso desenvolvimento humano. Então, quando a gente pensa na junção entre a arte e a psicologia, é de fato um grande avanço dentro dessa história da arte-terapia, porque ela é apontada como uma ferramenta dentro desse processo terapêutico, apontando quais os recursos que são advindos, artísticos, visuais ou expressivos, eles podem promover essa humanização dentro de um âmbito da saúde mental. Então, o que a arte e a psicologia vai fazer? Elas vão se unir e junto com essas duas ciências, a gente vai tratar dimensões onde esse ser ele vai passar por experiências expressivas, experiências visuais, e o que essas experiências vão colaborar? Vão fazer com que esse indivíduo ele tenha uma humanização, ele tenha um bem-estar dentro desse princípio, dentro dessa saúde mental, dentro dessa participação social. Então, o exercício da arte-terapia ele deve ser fundamentado em diferentes referenciais teóricos. Então, eu falei aqui para vocês da psicologia, né? Mas também a gente tem referenciais teóricos muito fortes da psicanálise, da psicologia analítica e dentre outras técnicas vindas principalmente nos campos da psicologia e a compreensão, né, do arte-terapeuta sobre o que é ser humano. Então, por isso que eu falei no início para vocês que é uma dimensão muito grande, é um misto de saberes, um misto de ciências integradas que vão procurar estudar esse ser e encaminhar possibilidades expressivas que
ele tende a se fortalecer, ele tende a ter um conhecimento de si, do outro, e isso ser muito mais harmônico para ele. Aí eu trago para vocês, lendo várias referências, várias teorias, né? Como que é essa questão da ponte entre o arte-terapeuta e o seu cliente, como a doutora Nise da Silveira tratava, né? Do seu paciente, seja o psicólogo, o psiquiatra que está atendendo esse ser humano. E qual é essa relação? Então a gente pode entender através de um desenho muito simples, de uma pirâmide, onde essa pirâmide nós vamos ter uma base, e essa base vai ser um elo entre o arteterapeuta e esse cliente, esse paciente, esse aluno que esteja lá na escola, o grupo de pessoas. Então nós temos essa convivência aqui, né? Essa experiência aqui. No topo dessa pirâmide, nós temos as expressões e a comunicação desse paciente, desse cliente, que são manifestadas através das experiências arteterapêuticas. Por que eu falo que ele está num topo de uma pirâmide? Porque quando ele está nesse topo dessa pirâmide, essas experiências artísticas que vão ser comunicadas por esta pessoa, ele vai se expressar, ele vai procurar ter um autoconhecimento de si, né, através das imagens que eu vou explicar mais adiante, através dos símbolos que ele coloca ali, através dos encaminhamentos que esse arteterapeuta traz numa conversa, num diálogo, ele consegue, através dessa expressividade, através desse desenho, canalizar e colocar coisas que até anteriormente ele não tinha trazido à tona, não tinha uma ideia do que fosse. Então, quando ele começa a passar por essas experiências, essa representatividade, esse grafismo, esse som produzido, ele vai estar trazendo um diálogo para essa pessoa que faz. E, ao mesmo tempo, esse arteterapeuta, ele precisa também subir até o topo da pirâmide para ele ter elementos, para ele ter informações sobre essas produções artísticas expressivas, para que ele possa conduzir esse trabalho. Então a gente começa a entender que a arteterapia, ela precisa ter um estudo, ela precisa ter um cuidado, porque não é simplesmente ir lá e facilitar uma técnica artística ou propor uma atividade artística e deixar a pessoa só fazer uma representação. O papel do arteterapeuta é dialogar com essas representações com base em conceitos concretos, com ciência. A gente não pode chegar lá e fazer o que a gente pensa, né? Olha um desenho esteticamente e coloca na sua opinião sobre. Nós precisamos de dados, de elementos que tragam à tona coisas que comprovem esse direcionamento. Então, quando a gente faz isso, a gente entende realmente essa pirâmide de relação entre o produto, as produções feitas e essa conexão entre o arteterapeuta e esse ser que está produzindo essa relação. E aí, eu sou um pouco... Todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma defensora e apaixonada por Jung. Então, o Jung, ele foi um psicanalista muito famoso, né? Para encurtar um pouco a história dele aqui para vocês conhecerem um pouquinho, ele foi discípulo de Freud e teve um momento da vida dele em que as discussões, as teorias, ele acaba canalizando para um caminho que foi o caminho em que a psique realmente ela era... A psique desse indivíduo ela era expressa através das imagens e de símbolos do consciente e do inconsciente. Então, toda a obra da vida dele, e eu gosto muito, a Ana sabe que quando eu trabalho com os professores, eu gosto sempre de ter os livros, de mostrar de onde que a gente tira isso. Eu tenho esse livro aqui, que é um livro que eu indico para qualquer pessoa, né? O Homem e seus Símbolos, do Jung. Depois eu vou deixar na descrição aqui da live, para vocês toda a bibliografia.
ele faz toda a análise do inconsciente humano através de formas simbólicas, representativas, que vão aparecer nas transcrições gráficas do homem. E a gente começa a entender isso desde a evolução da espécie, desde a arte rupestre, onde o homem da caverna já desenhava, já fazia sua representação do mundo através de ícones e símbolos. E essa ciência ela vai acontecendo, e esse homem que vai evoluindo, ele vai trazendo todo esse referencial histórico, esse referencial de um contexto social de sua época dentro dessas representações. E o Jung, ele vai lá no íntimo, ele pesquisa, ele vai para um trabalho muito mais detalhado sobre sonhos, sobre as questões dos arquétipos, e ele começa a trazer nas suas obras essas referências desse trabalho, né? Então, eu não tenho como falar de arte-terapia sem trazer o Jung, que é um dos autores que eu mais, assim, me debrucei dentro dos estudos. Lógico, nós temos outros, muitos outros, mas ele foi um precursor fantástico para a história da arte-terapia. E aqui, né, o que é, então, essa arte-terapia, né? A arte-terapia, ela usa a arte. Isso é um fato. Ela usa a arte como meio de expressão para comunicar sentimentos, em vez de ter objetivos em produtos finais, esteticamente desagradáveis a serem julgados segundo os padrões externos. Então, a arte-terapia, ela não está preocupada esteticamente com aquilo que é um padrão, né, contemplado pelo mundo, contemplado pelas pessoas. Aquele desenho muito bem elaborado, muito bem feito esteticamente, não é muito interessante para o arte-terapeuta, porque ele está mais focado na questão simbólica, na representação. Que história que esse desenho está me contando? Que história esse desenho teve no momento que foi feito com esse paciente, com esse cliente, com essa criança, com esse adulto que entrou em contato com essa experiência. Então, qual foi o diálogo entre eles nesse momento? Quais foram os sentimentos? Será que foram sentimentos em que foram ruins? Será que foram sentimentos bons? Então, a gente começa a pensar sobre isso. E isso é uma coisa que todo mundo pergunta para mim, mas Dri, e a arte-terapia então é você ir lá e dar uma atividade artística, porque a arte é muito legal, faz bem? Não é só isso, né? Uhum. Tem um trabalho muito árduo em meio a tudo isso, que é realmente entender, né? Nós não temos... isso emana muito tempo, você compreender esses símbolos, compreender todo esse entorno. E esse processo ele emana muito diálogo, muito planejamento, muita atenção, muita cooperação de outros profissionais das áreas da psicologia, porque aqui nós estamos como educadores, então nós vamos trabalhar arte-terapia, levando em conta a nossa formação inicial em pedagogia. Então, esse meio de expressão, eu falo que ele é democrático, ele é acessível a todos. E uma coisa que eu fico muito feliz quando eu falo da arte-terapia é o poder que ela tem de democratizar o ensino, principalmente a inclusão, né? Uhum. Ela considera as nossas crianças de inclusão. Ela está ali, as crianças de inclusão também são produtoras, também são expressivas, também devem ser contempladas nesse processo. Então, eu sou muito apaixonada com tudo que eu já vi, né, que eu já vi acontecendo, crianças com síndromes, crianças autistas, tendo essa relação com a arte-terapia e o quanto esse processo de desenvolvimento cognitivo foi afetado nessas crianças. Então, assim, é uma coisa que eu não estou aqui para enrolar, para falar balela, é uma coisa comprovada. Nós temos muitas pesquisas hoje, muitas coisas dentro da área de terapia ocupacional, dentro da fonoaudiologia, dentro da educação, nós já temos agora muitas pesquisas, no ambiente hospitalar. Então, assim,
são pesquisas que embasam qualquer palavra que eu esteja falando aqui. Então, uma das pessoas também que vai trazer esse julgamento da arte como terapia, eu gosto também sempre de falar, Marian Lieberman, que traz a questão da arte-terapia com o indivíduo ou com grupos, né? É um dos autores que vai trazer essa concepção da democratização da arte, do fazer por sensibilização, por construção, e não simplesmente por uma questão estética de julgamento ou aprovação. E nós temos aqui, né, dentro desse processo, as atividades de arte no processo de intervenção terapêutica são utilizadas como instrumentos de diagnósticos e tratamento. Ou seja, a arte-terapia ela age através da estimulação da expressão artística, do desenvolvimento da criatividade, favorecendo a expressão dos sentimentos e a reorganização interna do indivíduo. Goldschmidt, na edição de 2004, já traz esse referencial do quanto essas elaborações internas elas vão se reorganizando. Então você imagina o quanto uma pessoa que está afetada, está com a sua saúde mental abalada, está passando por um processo difícil, o quanto uma experiência com a arte-terapia ela pode ser facilitadora para que essa pessoa consiga se reorganizar os seus sentimentos, identificar os sentimentos. Nós hoje vivemos um grande desafio, as pessoas não identificam os seus sentimentos. As pessoas estão dentro de um contexto social em que essa competitividade, em que a questão de você estar o tempo todo assumindo vários papéis, as pessoas não conseguem ter um autoconhecimento. Então, essas coisas ficam meio desajustadas e a gente precisa dar uma reorganização dentro desse processo. E aí, eu venho trazendo para vocês a questão do histórico da arte-terapia, né? Da onde veio, Adriana? Começou aqui no Brasil, começou fora do Brasil. Para a gente entender a arte-terapia, e primeiramente ela não era usada com esse nome, não tinha essa palavra arte-terapia, no finalzinho do século XIX, alguns médicos, eles começam a ter algumas técnicas dentro das suas, com pacientes, né, da época, de representação por desenho no meio das suas consultas. Então, a gente tem várias pesquisas que trazem esses referenciais dentro da medicina com médicos da área psiquiátrica que vai fazer essa vivência. E com o tempo, né, a gente sabe que no século XX a gente teve grandes acontecimentos. A Primeira Guerra Mundial foi um marco que alçou o mundo todo, e aí teve uma grande preocupação, mesmo antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, onde vários filósofos, pesquisadores das diferentes áreas, tanto da saúde, tanto da educação, tanto da neurociência, eles começam a se questionar sobre os princípios da humanização, né? Porque era uma coisa que corrompia o ser, a guerra. Corrompia tudo que se pensava sobre humanidade. Depois com o Holocausto a gente vê mais abertamente isso, né? Do que leva pessoas a pensarem que são melhores que outras e que outras não têm o mesmo valor na existência. E esses filósofos, eles começam a se perguntar, né? Quem são as pessoas? Como que essas pessoas elas se desenvolvem? Qual é essa essência do ser humano? E aí nós temos, dentro da área da educação, vários cientistas. Eu posso citar Freinet, eu posso citar Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, que era uma médica, mas teve uma contribuição fundamental para dentro do campo da educação, dentro do campo da inclusão e da arte-terapia. Nós tivemos Florence Cane, Jenny Hein, nós tivemos
muitos teóricos, autores que vêm dialogando, vêm conversando sobre essa sensibilização. E como essa sensibilização ia acontecer? Através de técnicas expressivas, né? Onde essas técnicas expressivas, elas poderiam comunicar o sentimento do ser humano, poderiam comunicar para qualquer, tanto para a pessoa quanto para a sociedade, quem era no seu íntimo, no seu âmago. Então, a gente passa pelo século XX, com várias abordagens, e nós temos aí, que eu trago a figura do Jung, uma pessoa que trouxe a palavra arte-terapia nas suas obras. Ele estudou profundamente o impacto que a manifestação artística, que essa manifestação expressiva tinha nas obras, tinha na questão da representação. Então, a gente percebe que a técnica expressiva, ela sempre estava a serviço da medicina, né? Como entender esses pacientes com a saúde mental abalada. Jung, ele tinha um estudo muito pautado dentro da questão da esquizofrenia também, entre outras, né, entre outras patologias, mas a questão da esquizofrenia, ele tentou trazer isso muito a fundo nas obras dele. E aí, o que acontece no Brasil? No meio desses vários acontecimentos, nós tínhamos alguns brasileiros aqui no Brasil que começaram a ouvir e se apropriar dessas técnicas e trazer para dentro do contexto clínico e dentro do contexto hospitalar. Um desses brasileiros que eu posso aqui citar é Osório César, bem no início do século. Ele era um psiquiatra e ele começou a atender os seus pacientes com a técnica dos desenhos. E mais tarde, uma grande brasileira que eu não podia deixar de falar nessa live, a doutora Anísia da Silveira. Né? Toda vez que eu vou fazer um curso, que eu vou trazer esse assunto, a gente fala da doutora Anísia da Silveira. Então, eles são precursores no trabalho da arte junto com os pacientes e instituições da saúde mental. E aí, o que eu falo para vocês da doutora Anísia? Eu sei que eu tenho pouco tempo. Quanto tempo eu tenho ainda, Ana? Eu acho que eu tenho tem uns 10 minutinhos. Ah, legal. Porque eu não sou muito boa em live, tá, gente? Doutora Anísia da Silveira, eu quero que vocês assim imaginem uma mulher no século passado, indo trabalhar num hospital psiquiátrico, só ela de mulher, e essa mulher, quando chega e vê o tratamento que os pacientes tinham com eletrochoques e lobotomia, que devastava qualquer ser humano que estava ali naquele processo, ela se incomoda e ela fala, não, a gente vai tentar uma outra possibilidade de intervenção com esses pacientes. E ela traz para dentro desse contexto toda essa integração da arte, que não foi vista com bons olhos, que foi muito discriminada. Ela vai para um setor do hospital psiquiátrico de Engenho de Dentro, do Rio de Janeiro, que ela trabalhou, que era o Hospital Psiquiátrico Dom Pedro II, de Engenho de Dentro, do bairro Engenho de Dentro. Hoje ele é conhecido como Instituto Municipal Doutora Anísia da Silveira, e alguns conhecem como Imagens do Inconsciente, Instituto da Imagens, Museu da Imagens do Inconsciente. E ela é levada para esse setor da terapia ocupacional, onde lá ela faz as coisas sozinha, esse trabalho acontecer sozinho. Né? Ela arregaça as mangas, luta contra tudo e contra todos, contra uma sociedade toda, e leva essa arte-terapia para favorecer, para tentar atingir essas pessoas, esses pacientes. E não tem como eu falar de educação aqui sem trazer esse marco, sem trazer essa reflexão, né? Então ela traz como humanidade, ela pensa como ser humano. Então isso foi um gesto muito bonito de uma doutora tão forte. E aí,
nós podemos dizer que ela realmente revolucionou a história da psiquiatria brasileira, dentro dos modelos dos padrões brasileiros. Então, ela trouxe um tratamento mais humanizado, não agressivo. Então, mudou o marco desse contexto aí na história. E aí, para vocês entenderem a dimensão que foi isso na história, ela consegue se comunicar com Jung, consegue enviar cartas para Jung e uma carta é respondida. Então, Jung, olhando para o trabalho dela, a reconhece nesse percurso e nós temos até uma foto do encontro com os dois, né? Observando as imagens numa exposição. Então, é uma coisa muito bonita. Eu falo isso com muita paixão. Tri, tudo isso, né, numa live de 40 minutos no Instagram e arte, terapia e educação. O que você traz para a gente, né? O que nós temos aí para a educação? Eu vou fazer 3 perguntas para vocês, que como trazer todos esses conceitos da arte-terapia para o contexto escolar, tendo como a formação inicial a pedagogia? Essa é uma primeira problematização, porque tem pessoas que falam, mas você vai clinicar dentro do contexto escolar? Não, nós não somos psicólogos. Nossa formação inicial é a pedagogia. Então, nós vamos se apropriar da arte-terapia para trabalhar a terapia expressiva, sim, mas nós vamos trabalhar para o campo da educação. Então, por exemplo, eu como pesquisadora, o meu foco de pesquisa é o quanto isso emancipa dentro das questões do desenvolvimento cognitivo e afetivo. E qual é o impacto disso para a aprendizagem? Então, nós temos que respeitar, né, todo o protocolo de segurança colocado pelas associações brasileiras de arte-terapia, que é a AUBAT. Pelo estado de São Paulo, nós temos a ATESP. Então, nós temos todo um respeito em relação aos protocolos e obedecemos essas regras. O pedagogo, o arte-terapeuta, ele pode clinicar no contexto institucional? Sim, ele pode, desde que ele tenha a abertura para isso, alvará para isso. E quais os movimentos no contexto educacional impulsionados pela arte-terapia? Então, pensar sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional e a inclusão, a gente começa a abrir aí um monte de pensamentos do quantas possibilidades a gente vai tentar trazer um foco maior para esses alunos que têm uma maior dificuldade, né? Tanto na questão do letramento, na questão do raciocínio lógico-matemático, e aqueles que são da inclusão. Nós vamos afetar a todos, nós não vamos deixar ninguém de fora. E como se beneficiar desse dispositivo arte-terapêutico no ambiente de sala de aula? Como que isso vai funcionar na sala de aula? Com os ateliês arte-terapêuticos, que tem uma organização, que tem uma periodicidade, ele acontece lá 1, 2 vezes na semana, tem um dia, um horário, tem a participação às vezes de uma criança com uma proposta diferenciada, ou tem a participação de todos da sala. Em nenhum momento a gente coloca essa situação que, estamos fazendo arte-terapia. Nós não falamos, mas as condições que criamos são favoráveis. E aí, nós temos também uma deixa no nosso currículo que estabelece pela base nacional, pela nossa BNCC, a competência número 8, que é sobre o autoconhecimento e o autocuidado, em que diz sobre conhecer-se e compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para quê? Cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e a dos outros, com a autocrítica e a capacidade de lidar com elas. Então, a gente tem essa deixa dentro da BNCC, nós temos esse aporte que fundamenta também essa prática dentro da área escolar. E aí nós temos várias contribuições aí de vários estudiosos do campo da educação. Nós temos aí Vygotsky, que fez todo um estudo sobre o homem e seus símbolos, né? Então a gente traz Vygotsky para ter um diálogo, né? Para a questão dentro desse trabalho. Nós temos muitas concepções aí para abordar.
E o que nós vamos fazer? Trabalhar realmente com essas produções, com essa linguagem artístico-plástico que essa criança vai trazer, seja ela expressa através de uma questão estética, plástica, ou musical, ou corporal. A gente tem as técnicas que são utilizadas para tentar fundamentar essa prática, olhar, observar essas comunicações que as crianças estão trazendo e que nós temos que interpretar minuciosamente, sem definir regras, sem acabar falando coisas que às vezes podem contrariar os princípios da arte-terapia, e uma delas por exemplo, ele pintou de preto, ele está traumatizado, ele está... A gente tem um cuidado, porque existe um contexto, existe uma simbologia, existe uma... Então a gente precisa ter esse conhecimento. E, contudo, essas atividades expressivas, elas vão ajudar em qualquer situação, em qualquer questão para a vida dessas crianças, proporcionando esse conhecimento delas, o conhecimento do outro, um maior respeito, um maior vínculo afetivo. A afetividade, ela passa a ser um combustível necessário para que esse desenvolvimento aconteça. Esse vínculo afetivo também é feito com o arte-terapeuta nesse contexto, onde a criança está muito à vontade para se colocar, ela se sente muito à vontade para colocar o seu potencial criador. Então nós vamos ter vários teóricos que vão trazer a questão da criatividade, como o Victor Lowenfeld, que vai tratar essa questão do poder da criação humana, o que potencializa, que energia canaliza para isso e o quanto isso afeta a aprendizagem. E aí nós pensamos em todas essas questões para coletar informações e sugerir futuras propostas dentro desse contexto. E algumas possibilidades para serem trabalhadas, né? A gente fica pensando sobre essa questão do funcionamento dos ateliês dentro dos espaços, o que pode ser trabalhado ali? Então, questões relacionadas ao retrato, ao autorretrato dessa criança. Quando isso ocorre, se desenvolve um autoconhecimento, uma autoestima, um conhecimento maior do real. A manipulação de objetos com olhos vendados, a verbalização dos seus atributos. A gente pode trazer à tona uma expressão oral, plástica, corporal, que fundamenta a importância desse desenvolvimento global. Pintura a dedo, que vai trabalhar muito com a questão sensorial, a questão emocional, do equilíbrio emocional. E entre outras diversas situações que o arte-terapeuta coloca ali. Eu não consigo ler todas as perguntas, mas por que você acha que ainda não tem esses ateliês nas escolas? Primeiramente, a gente precisa ver realmente como se faz esses ateliês, né? Porque eles podem acontecer, eles podem ser propostos, não é nada... não tem que ter um espaço... Doutora Anise chegou no hospital psiquiátrico e fez uma área horrorosa, entulhada, ela tirou tudo fora e criou um ateliê, né? Com materiais que ela tinha à mão, né? Com poucos recursos. Então, a gente pensa que na educação isso também é possível. Agora, de que forma? Precisamos ter profissionais que realmente entendem sobre isso, tá? Porque é uma coisa que é fácil você colocar uma situação, né, para a criança criar, mas como que você vai dialogar com isso? Qual é o embasamento teórico que você usa para analisar, para você falar? Será que tem um outro profissional, tem um terapeuta ocupacional que está por fora que também pode viabilizar esse trabalho junto com você? Um psicólogo que acompanha essa criança, né? Nós temos vários... A arte-terapia, ela é muito integrativa, ela é muito comunicativa. Então, a gente precisa pensar sobre ela com muita responsabilidade, para que a gente não fale coisas e ela não seja banalizada, né? Ela não seja levada ao pé da letra num contexto, porque daqui a pouco todo mundo está falando, né?
Ah, eu faço uma prática arteterapêutica, tá, mas a pessoa vai lá, faz uma atividade artística, depois guarda ou expõe, mas e aí, né? O que que essa criança evoluiu com esse conhecimento? O que que ela conseguiu observar no desenho dela? Quais foram os apontamentos que ela fez? E vale ressaltar, Ana, e quem está aqui essa noite assistindo, que nós temos casos de crianças que não tinham, e eu sou prova disso, que não tinham desenvolvimento satisfatório dentro da educação. E a partir do momento que é colocado o ateliê arte terapêutico, e a gente trabalhou inúmeras possibilidades que também dialogavam com os conteúdos escolares, essas crianças começaram a ter uma participação melhor, começaram a compreender melhor, porque ela trabalha com muitas linguagens que não é só aquela que a gente está todo dia, né, comunicando, ou lendo, ou colocando na lousa. Ela trabalha com os sentidos, né? Então, isso que vai viabilizar tanto os processos. Eu não sei se a gente tem mais tempo para eu falar. Nós temos agora mais 3 minutinhos para as considerações finais. E aí, então, eu vou fechar, né? Quando eu recebi esse convite aqui da Ana, eu falei, Ana, tem muita coisa para falar de arte terapia, né? O 40 minutos não vai falar, não vai tentar colocar o que ela é. E então eu vou tentar levar um contexto geral para que as pessoas entendam, para que as pessoas procurem estudar sobre, para que as pessoas procurem mais informações. Eu fico muito feliz porque em todos os lugares que eu já ministrei cursos sobre arte terapia, que eu já falei, comuniquei sobre arte terapia, até hoje eu tenho professores profissionais que fizeram o curso e estão assim tendo inúmeros resultados que falam que mudou a vida. Mudou a vida de como era quanto educador sem arte terapia e o quanto isso modificou, né? Então, não é só compreender a arte e a educação, é todo o movimento dela, toda a configuração psicológica que ela traz por trás. E é isso, eu fico muito grata dessa oportunidade aqui no grupo. Eu me coloco aberta aqui, vocês têm o meu Instagram, quem quiser mandar para mim mensagens, conversar um pouquinho. Eu tenho outros livros aqui, um da Oficina Criativa e Psicopedagogia da Cristina Dias Alessandrini. É um livro que eu uso muito para a abordagem das atividades no ateliê. Eu gosto muito dessa autora. Um outro livro que eu também gosto muito foi da minha professora Selma Ciornai. É um livro que fundamenta a arte-terapia dentro do contexto educacional. Tem vários artigos, várias publicações aqui. Enfim, é isso aí. É isso aí. Muito obrigada, Adriana. Eu gostei, assim, nós, em nome, né, da IB Curso e da FAEC, nós agradecemos imensamente a sua participação, a sua fala, as contribuições que você traz, apaixonada ao tema, como você fala, essa paixão, ela encanta e ela transmite. Né? Então, eu agradeço imensamente, né, essa participação, todas as contribuições. Eu tenho certeza que vai agregar muito em valor, em conhecimento e instigar o pessoal a querer conhecer um pouquinho mais sobre o que é essa questão da arte-terapia, né? E Com entender certeza. quantas potencialidades e o quanto essa área do conhecimento, ela possibilita e os nossos alunos é que são beneficiados, né, por meio desse conhecimento. Então, essa live ficará gravada, ficará disponível, né, depois para vocês assistirem, aproveitem, né, todo esse ficará disponível para vocês por alguns dias, tá? E se vocês também tiverem interesse em se aprofundar mais, né, enquanto nós estamos aí, estamos abrindo uma pós-graduação em arte-terapia, teremos essas possibilidades aí e também de fazer todo esse movimento
no presencial também, se Deus quiser, nós vamos voltar, né? E aí nós teremos a oportunidade de ter esses momentos desses ateliês. E desde já a Adriana fica convidada e convocada. E gostaria imensamente, né, de agradecer a participação de todos que estiveram até aqui conosco. Todos que entrarem em contato e colocar lá, hashtag eu vi a Adri na live, terá desconto na matrícula também, tá? Ficamos à disposição para estabelecimento de outros diálogos, porque a educação, ela é esse movimento constante, né, de trocas e compartilhamentos, e você compartilhar sobre educação com quem ama e tem paixão faz toda a diferença, né? Feliz dia a todos os professores. Nessa semana aí nós temos a dia do professor. Parabéns a todos. Gratidão a todos por terem aqui até aqui nos acompanhado, tá? Tenhamos uma boa noite. Mais uma vez, Adriana, muito obrigado. E no que precisar, vocês sabem que podem entrar em contato conosco. Deixaremos os nossos contatos também das redes sociais. Estaremos à disposição para que esse diálogo ele continue. Tá bom? Muito obrigada a todos, uma ótima noite e até mais.